Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas lições bíblicas da escola dominical. E nesta ocasião estamos estudando a revista, o Apóstolo Paulo, e chegamos na lição de número 10, que tem a data de 5 de dezembro de 2021. E o assunto que vamos estar estudando hoje, aprendendo junto, é Paulo e seu amor pela igreja. Então hoje nós vamos estar com este assunto, amor de Paulo pela igreja do Senhor. E o nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios 5, 14, parte A do versículo, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange. E antes de comentar algum assunto sobre a nossa lição, nós vamos orar, agradecer a Deus por este momento que aqui já estamos, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aprendendo da sua palavra. Soberano Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, estamos gratos, meu Deus, por mais uma vez, meu Pai, nos encontrarmos, meu Pai, na Tua presença, nesta ocasião, para aprendermos da Tua palavra juntamente com demais irmãos, ó Deus. E neste momento, meu Pai, abra nossas mentes, nos dá entendimento, meu Deus, nos leva além, meu Deus, das nossas forças, meu Deus, do nosso raciocínio humano, dá-nos compreensão e entendimento pela presença do Teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, nos fortalece cada vez mais da Tua palavra. Amém. Queridos, porque o texto áureo nos diz que o amor de Cristo nos constrange. E aqui nós podemos perceber que o amor de Deus nos constrange porque não é um amor de palavras, não é um amor apenas de boca para fora, é um amor de Deus para conosco, o amor de nosso Senhor para conosco é um amor de ação, é um amor na prática, é um amor que levou ao nosso Senhor Jesus a morte. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor, e por amor a mim e a você e a toda a humanidade. Então Deus amou de tal maneira, é inexplicável, não há palavra que possa explicar, a medida do amor de Deus para conosco. Então por isso que este amor nos constrange, ele nos fortalece, ele nos impulsiona para continuarmos a servir ao Senhor, a servir ao nosso Deus, porque o amor de Deus não ficou apenas em palavras, ficou em ação, em prática. E o segredo de amar é doar. Nós temos que nos entregar sem reserva na presença de Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Olha que lindo aqui também a nossa verdade prática. Diz que o amor do cristão não é um sentimento egoísta, não é um sentimento egoísta, mas um sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Ou seja, não é em benefício próprio, não temos mérito nesse sentido, mas se amamos, realmente nós sacrificamos alguma coisa, nós renunciamos a alguma coisa por amor ao demais, aqueles que está próximo, aquele que está em situações difíceis, e nós precisamos realizar com compaixão para com essas pessoas aquilo que eles necessitam. Isto é o amor em prática. Nós temos que estar amando uns aos outros, porque assim a palavra do Senhor nos orienta,
que devemos amar a Deus em primeiro lugar e segundo, né, amar a nós mesmos e amar aos outros como a nós mesmos, né? Glória a Deus. A nossa leitura em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao verso de número 10. Nossa lição tem um objetivo geral, que é compreender o amor pela igreja, né? Então, aquele que serve a Cristo, aquele que, né, se coloca diante de Deus e serve ao Senhor, ele também tem que amar, né, os seus irmãos, tem que amar a igreja, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que servem ao Senhor, mas não têm nenhum vínculo com a igreja. Então, isto não é correto e eles não estão de acordo, eles não estão sendo coerentes com a palavra do Senhor. A nossa introdução nos diz o seguinte: pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalonicenses: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja, já do sentimento do apóstolo Paulo por ela, e nossos propósitos mostram que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar este amor na comunhão dos santos. Glória a Deus. Irmãos, se nós não amarmos uns aos outros, se nós não amarmos a igreja, né, se nós não estivermos servindo ao Senhor em amor, amando uns aos outros, como podemos declarar que amamos a Deus, né? Eu acho difícil isto ser verdade, porque nós estamos convivendo um com os outros todos os dias. Nós contemplamos as necessidades, contemplamos que os nossos irmãos, aqueles que nos estão mais próximos, nós temos um conhecimento das suas necessidades. Se nós não podemos ajudar por amor, né, no amor de Cristo, e como podemos declarar que amamos a Deus? Porque um dos grandes mandamentos de Deus é que amamos uns aos outros, né? Nós não temos que amar apenas de palavra, dizer, abrir nossos lábios e declarar que amamos nossos irmãos, e se na hora da necessidade, na hora que ele mais precisa de nosso apoio, de nossa ajuda, de nossas orações, nós estamos bem distantes. Nós viramos as costas e apenas só declaramos que amamos. Então, nós fazendo assim, nós estamos assim como os fariseus, né? O ponto central da nossa lição é: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. E aqui nos leva a entender duas situações, né? Uma igreja de Cristo, uma igreja invisível, que é a igreja mundial, né? A igreja é todo aquele que aceitou a Cristo, aquele que confessa a Cristo e vive Cristo, né? E a nossa igreja local, né? O ponto aonde nós nos reunimos, aonde nós congregamos, aonde nós praticamos a comunhão. Essa é a igreja visível, é a que nós estamos aqui todos, né? Os períodos demarcados normais de programação da nossa igreja junto, né? Praticando a união, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, né? E isto é bem visível entre nós. Então essa é a igreja visível. E aqui o ponto central diz que devemos amar, né, a igreja de Cristo no geral, e devemos amar a nossa congregação, amar uns aos outros, né? É a nossa igreja visível, né? Ajudando assim uns aos outros. Então hoje nós vamos estar dando esta passada, né, nesse assunto,
né, que tem muitas lições para nós em relação a isto, porque nós, né, deparamos com situações onde a palavra do Senhor nos corrige, e corrige primeiro a nós, né, que estamos estudando, lendo, e percebemos que nós estamos distante ainda daquilo que é o objetivo da palavra de Deus nas nossas vidas. A nossa lição tem seguida de 3 tópicos, e cada tópico tem o seu subtópico. E o primeiro tópico delas diz o seguinte: o amor de Paulo pela igreja. E aqui vem com 3 subtópicos, e o primeiro deles é o amor como de um pai para um filho. Então esse subtópico é muito interessante, porque ele nos chama a atenção, que diz que o amor é como de um pai para um filho. Então aqui já começa, né, sendo um amor bem prático, um amor bem apegado, e não tem como um pai, né, dizer que ama seu filho, né, e não está aí cuidando, zelando, né, olhando bem de perto o seu crescimento, né, sendo dedicado ao seu filho. E assim é o amor de Paulo pela igreja. Todas as igrejas que Paulo implantou, ele cuidou, ele zelou, né, desta igreja com maior carinho, com maior cuidado, e elogiou quando esta igreja seguia à risca as suas orientações, a palavra de Deus. Nós vamos dar uma olhada mais na frente que Paulo elogia, porque o que ele pregava era realizado na prática pelos cristãos. Eles viviam realmente, né, os ensinos, né, e trazendo para nós hoje. Isto não é uma coisa bem prática no nosso meio. Nós muitas vezes ficamos só no ouvir, né, a palavra de Deus. Nós viemos nos nossos lares, a casa aqui, ouvimos, gostamos da ministração da palavra de Deus, mas a prática deixa um pouco a desejar. E nós temos que ser homens e mulheres praticantes da palavra de Deus. Nós ouvimos uma mensagem domingo passado, né, sobre prática do amor, uma mensagem enriquecedora para nós, mas pouco nós conseguimos praticar. Esta é a verdade, e muito menos até lembrar. Muitas vezes nós esquecemos os tópicos da mensagem, né, de 8 dias atrás, né? E quanto mais vivê-la ou praticar esses ensinos da palavra de Deus. Aqui nos diz assim, no tópico 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, atentas o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Em 1, 2 e verso 3. Esse sentimento não deu apenas pela igreja de Tessalonicenses, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4, verso 15. Nós podemos observar que Paulo diz que ele gerou em Cristo Jesus. Então ele se considerava pai espiritual, embora ele tivesse outros ensinadores, outros instrutores da palavra do Senhor, mas Paulo tinha aquele amor de pai. Paulo tinha aquele cuidado, aquele zelo, não somente pelos Tessalonicenses, não somente pelos coríntios, mas por todos, né? Que ele implantou a igreja e deixou ali ministro. Ele tinha, né, um zelo, ele tinha um cuidado, ele tinha amor por estas pessoas, e o amor como de um pai, né, para com um filho. Que o comentarista chega, né, a comentar que é como um pai, né, ama o filho, assim Paulo amava
à igreja. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então, assim era Paulo, e assim deve ser nós hoje também, deve ser todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, deve amar a igreja, deve amar os seus liderados, deve amar todos de uma maneira, né, tremenda, né, que nós hoje não conseguimos enxergar este amor pelos pregadores, ministrantes da palavra do Senhor. Hoje nós temos ministrantes, temos uma boa palavra, um bom conhecimento, uma grande sabedoria na palavra do Senhor, mas nós não temos um pastoreio, né, desses ministros na necessidade cotidiana de nossas vidas. Nós não temos esse cuidado, nós temos apenas a presença dessas pessoas na igreja ministrando. E hoje nós, como ovelhas do Senhor, sentimos essa necessidade, essa carência, né, de estar pertinho, né, das lideranças, né, dos professores, né, os evangelistas, né, a presença dessas pessoas nos cultos domésticos, nas orações, né, cotidianas em nossos lares. Nós não temos essa presença, nós não temos esta pessoa, né, nos acompanhando de perto, né? Então hoje deixa bem a desejar, né, essa situação, este amor dos líderes, né, em nossas vidas. Muitas vezes nós nos encontramos enfermos, encontramos em situações de leito, de hospitais, encontramos, né, carente realmente, né, mas os grandes pregadores, eles são pregadores de púlpito, né, são pregadores na igreja, mas não são pastores de ovelhas que estão ali, né, curando a ferida, sarando, né, a alma da pessoa. Eles não acompanham a nossa vida cotidiana. E hoje, né, é muito difícil essa situação. Muito difícil. Eu não digo que não tem, porque tem. Tem pastores que é amoroso, pastores que está no dia a dia na vida das suas ovelhas. Mas também tem muitos hoje, né, que só é presente na igreja. Assim, né, nós encerramos o primeiro subtópico, mostrando que o amor do líder é como o amor de um pai para com o filho, é um amor presente, não apenas o amor de palavra, é o amor de ação. O segundo subtópico nos diz o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Olha aqui o segundo subtópico já nos diz o seguinte, que o amor motivado pelo amor de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Glória a Deus. Então aqui nós podemos observar que isto motivava muito Paulo, né, a ministrar cada vez mais, a dedicar cada vez mais, né, em ensinar, em amar, porque tudo que era ensinado, né, eles viviam realmente coerente com aquilo que eles recebiam da parte de Deus, pela vida do seu líder, né? Então Paulo elogia, né, elogia aqui a igreja, porque a igreja realmente vivia, né, os seus ensinos, eles era praticante, né, daquilo que eles aprendiam, né? Eles viviam o que ensinavam-se para eles, né? Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Então logo nós podemos ver que eles tinham uma mudança, né? Eles recebiam um ensino e eles colocavam isso em prática, eles praticavam aquilo que era ensinado. E isto fica de lições para nossas vidas quando nós, né, recebemos o ensino da palavra do Senhor. Se apenas nós formos ouvintes da palavra do Senhor e não praticantes, isso não vai ter
efeito em nossas vidas. Nós não vamos viver realmente o Evangelho, mas essas pessoas viviam o Evangelho. Eles viviam o Evangelho que Paulo pregava. O Evangelho não era discurso, mas implicar praticamente convirta essa imposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo, lá no versículo 6 de nossa lição. Então, o que eles viviam, o que era pregado pelo Evangelho, não era apenas um discurso, né? Eles ouviam, iam para casa e continuaria a sua vida normalmente. Não, né? O Evangelho era ministrado, era pregado, né? Tinha o discurso, mas logo após vinha a prática daquilo que foi ensinado, né? E hoje, trazendo para nós, né, a igreja muitas vezes, na sua totalidade, de uma forma geral, ela não consegue acompanhar, né, as pregações, as ministrações, né, da palavra do Senhor. E muitas vezes nós ouvimos lindos discursos, palavras que falam e tocam os nossos corações, mas logo, né, dias seguidos nós já não lembramos mais, já esquecemos, e aquela palavra ela já não tem um efeito em nossas vidas, porque nós não praticamos, nós não colocamos ela em ação em nossas vidas. Então, logo aquela palavra, que era uma palavra de Deus, que foi tocada nos nossos corações, ela ficou em discurso, né? Mas aqui o comentarista fala que o Evangelho não ficava apenas em discurso, ele era praticado, né? E era uma coisa bem convicta para os ouvintes, e eles colocavam isto em prática na sua vida cotidiana. Assim nós também devemos realizar, né? O terceiro subtópico aqui nos fala o seguinte: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Glória a Deus. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Irmãos, nós devemos amar uns aos outros, como eu disse no início. E este amor nós devemos ter pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes. Nós devemos amar, e não somente de palavra, é de ação. Amar de ação, colocar isto em prática. E como devemos fazer isto? Devemos, né, realizar, né, as necessidades que enxergamos na vida das outras pessoas. Devemos, né, ajudar uns aos outros dentro das suas necessidades. E eu digo por mim que estamos bem longe de amar desta forma. Estamos bem longe. Num tempo em que muitos vivem de crítica à igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração. Assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos realmente, né, ser tocado, né, pelo amor, né, vendo essas lições, vendo o amor de Paulo pela igreja, o amor de Cristo por nós, né, isso tem que tocar os nossos corações, e nós devemos
amar uns aos outros no local aonde a gente está inserido, na nossa igreja local, aonde congregamos, aonde praticamos a comunhão para com os outros, nós devemos demonstrar o nosso amor. E como demonstrar este amor? E aí nós vamos entender que no próximo tópico, como demonstrar este amor? Nós fazemos algo para demonstrar o amor? Não, nós fazemos porque amamos, né? E isto, aquele que ama, né, não temos como negar, né, situações que podemos realizar, né, porque nós amamos e vamos fazer realmente por amor. Amor primeiramente a Cristo e amor, né, com os outros, para com o nosso próximo. E o nosso segundo tópico nos diz, vem dizendo o seguinte: o amor, a fé na igreja. O amor e a fé na igreja. Aqui nos diz o seguinte: amor, uma palavra prominente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seus filhos, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. E está em Romanos 5, verso 8, né, que Deus prova para conosco o seu amor, né, que entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecador. Ou seja, Deus entregou o seu Filho por amor, e amor à humanidade, né? Deus, né, entregou Jesus, né, quando nós ainda nem tinha reconhecido este amor por Ele. Ele entregou para com todos, toda a humanidade, né, estar debaixo deste amor, debaixo da graça de Deus, né? E a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que Ele partiu de Deus. Deus amou primeiro. E não temos como nós não amarmos, né, quando enxergarmos o tamanho, entender, né, a profundidade do amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Ele amou de tal maneira que entregou realmente o seu Filho, né, a morte de cruz, uma morte dolorosa, para que nós possamos, né, entender que Deus amou e ama, né, cada um de nós na mais intensa, né, profundidade da sua vida para com a humanidade, né? Entretanto, é preciso que o ser humano responda a este amor, cuja reciprocidade se dá no seguinte termo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso se encontra lá em João 3, no verso 16, né, que Deus amou, né, de tal maneira inexplicável, né, a maneira que Deus amou, né, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, é uma porta aberta, né, para toda a humanidade, né, que tenha um retorno à comunhão e tenha, né, aí a oportunidade de salvação da sua alma. É preciso crer para responder a este amor. Então não temos como responder o amor se não for, né, através da fé. Se não crer no sacrifício de Jesus, se não crer na morte de Jesus, se não crer no Filho de Deus, não temos como amar. Não podemos declarar que amamos, né, a Deus se não crermos no sua morte na cruz do Calvário por amor a nós.
E aqui nós ficamos com esse primeiro tópico, e o segundo tópico fala a fé, o amor no ensino de Paulo. A fé e o amor no ensino de Paulo. Da metade para frente fala assim: portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, a fé cristã, o único débito que temos como crente em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Este amor deve ser demonstrado na igreja local. Glória a Deus. E aqui nós vamos ler alguns versículos só para poder nós entendermos que, né, devemos demonstrar realmente amor um para com os outros, né? Vamos ler algum versículo aqui. Eu queria ler em 1 João, né, que diz o seguinte, lá em 1 João 3, a partir versículo 16 e 17, que nos revela algo. Nisto conheçamos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha só, irmãos, que versículo. Que versículo que nos leva, né, a meditar bastante, né, o ponto, o nível, né, que nos orienta a amar uns aos outros, amar os nossos irmãos. O versículo fala o seguinte: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós, em contrapartida, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? Então, isto é uma forma, né, bem prática de nós ajudarmos uns aos outros, né? E nós não chegamos a este nível, né, de trocarmos, de doarmos as nossas vidas um pelos outros, né? Isso estamos bem longe, mas nós devemos fazer mais do que isso. E o versículo 17 fala: quem, pois, tiver bem do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? E aí é um ponto de interrogação, né, que a Bíblia nos faz, né, onde nós podemos ter condições de ajudar o próximo e enxergamos o próximo em situações difíceis. E se nós não podemos abrir a mão ou estender a mão para esta pessoa, e nós abrimos os nossos lábios e dizemos que o amor de Deus que está sobre a minha vida, que amamos a Deus, né? A Bíblia diz que amor, né, de Deus permanece em nossas vidas, é esse, né? Então fica aí, né, uma grande reflexão para nossas vidas, né, que nós podemos refletir nisso. O terceiro subtópico nos fala a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. Então, aqui Paulo já nos diz que este amor tem que ser prático. O caráter do amor de Paulo é prático, né? É de ação, né? De ação, e de acordo com o ensino de nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25, 37. Nós podemos ver o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Então nós podemos, todos nós estamos conhecedores desta passagem, né, do eunuco, nós somos conhecedores, e está bem fresca a nossa mente ainda a ministração da irmã Osana, né, em cima desse texto, né, traída desse texto para nós aqui, né, a semana passada, né, onde dois, né, religiosos, né, depara com essas situações,
mas não estende a sua mão, pelo contrário, passa e não ajuda. Mas há um publicano que estende a sua mão, né, e presta socorro àquele homem e se dispõe daquilo que estava ao seu alcance para o ajudar. Então aí demonstra a maior demonstração de amor prático, a maior demonstração de ação. Então o amor, né, aqui revelado é essa situação, é um amor prático, é um amor de ação, né? E aqui nos mostra bem claro, né, essa situação. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Então aqui nos está falando que tem que ser demonstrado. Nós demonstramos para mostrar o amor? Não, nós não devemos fazer para demonstrar que amamos. Nós devemos amar, por isso nós executamos tais práticas. Né? E aqui o comentarista fala o seguinte: pastores, com fidelidade, né, os crentes suprir a necessidade de quem precisa visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Está lá em Romanos 13, no verso 10, né, que nós devemos nos apresentar com essas ações de amor em tudo aquilo, né, que devemos, né, ajudar ou oportunidade de demonstrarmos o amor uns pelos outros. Aqui eu queria ler também alguns versículos, né, em 1 João, que nós temos conhecimento, sim, nós temos conhecimento de necessidade das pessoas, né? Quando nós enxergamos algumas necessidades, temos conhecimento, mas não fazemos, né? Ajudamos. E isto, muitas vezes dizemos que amamos e este amor fica só em palavra, e nós não devemos amar de palavra. João 3, verso 18, nos diz o seguinte, João 3, verso 18, filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Então nós devemos amar de obra e em verdade. Nós podemos também ver em Tiago 4, verso 17, que diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E que pecado é este, irmão? Isso é pecado da negligência, isso é pecado da omissão, né? Então, aí está, porque devemos demonstrar e como devemos demonstrar? Fazendo, praticando. O que tem este conhecimento e não faz, peca. É assim o que está declarando, né, os versículos. Vamos partir para o terceiro subtópico, o terceiro tópico, que diz o seguinte: as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então aqui está as 3 virtudes, né, da igreja de Tessalonicenses: fé, amor e esperança. E aqui isso vem seguido de 4 subtópicos. E nós vamos ler o primeiro, que diz: as 3 virtudes teológicas. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Em 1 Tessalonicenses 1, de verso a 3. Nosso ao Coríntios, Paulo escreve: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o amor deste é o maior. Em 1 Coríntios 13,
verso 13. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. A igreja local, irmão, devemos andar orientado por essas três virtudes. Essas três virtudes, ela tem que ser visível em nossas vidas, como igreja do Senhor, como cristão do Senhor, que nós possamos estar inserido. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obras da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago 12, verso 18. Irmão, o que é fé? Fé está lá em Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas também é prova daquilo, que se esperam. Então, isto é fé. E que o que nós esperamos é que os milagres de Deus, que a obra de Deus avance. Nós não enxergamos ainda a proporção dos milagres, das virtudes de Deus em nossas vidas. Mas o que nós desejamos e o que nós queremos é que se realize. E se realiza isso através da fé. A fé, ela tem que ser uma fé alimentada em nossos corações, uma fé crescente, para que possamos a cada dia estar colocando isto em prática na igreja e aonde quer que andarmos por fé. E a fé que move as situações, fé que move as nossas vidas em servir ao Senhor. A fé produz frutos digno de glorificarmos ao Senhor, exaltarmos o Senhor, bendizermos o Senhor na igreja local, Isso reflete em outras vidas que está conosco, Em terceiro diz a virtude do amor. Tessalonicenses 1, verso 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveríamos trabalhar motivado pelo amor aos nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto em Tessalônica. Não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Glória a Deus. Doutrinária e cheio de amor prático. Queridos, aqui nós podemos ver que o amor, ele não pode ser deixado de lado. Tudo está sobre o amor. Tudo que realizamos para Cristo tem que ser por amor. Nada de obrigação, nada por imposição, é por amor. Nós devemos amar até mesmo porque lá em Mateus nós encontramos que o amor, ele está como mandamento. Ele é um dos segundo mandamento do próprio Jesus, quando foi perguntado acerca de qual seria os mandamentos da lei. E aí em Mateus 22, a partir do verso 36, nos diz o seguinte, veja bem: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus:
Amarás ao Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. Aí vem logo o verso 38. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha só, né? Amar o próximo é um mandamento de Deus, é um mandamento, né, que está entre os grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as nossas forças. E o 40 vem: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí resume toda a lei e os profetas: se amar a Deus de todas as nossas forças e amar ao próximo. Nós estamos cumprindo toda a lei, estamos cumprindo aí um mandamento da parte de Deus. O quarto nos diz: a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança de esperança. O que Paulo tinha em mente ou usar a expressão paciência de esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo. E ele se comportava assim com a igreja do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalonicenses nos ensina que esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração. Tocar, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Atos 5, 41, Tiago 1 e 2 e 1 Pedro 4, verso 3. Irmão, eu sei que nós não vivemos em mar de rosas, nós não vivemos apenas de bênçãos, nós temos também adversidade em nossas vidas, nós passamos por momentos difíceis, passamos por fases difíceis, mas a orientação aqui e a lição para nossas vidas é que nesses momentos difíceis, nesses momentos de luta, nesses momentos que estamos passando, nós não viemos a murmurar, nós não viemos a espraguejar situações que possa estar vivendo, mas nós devemos crer, nós devemos alimentar uma fé na esperança, e crer que isto é uma fase em nossas vidas, é temporal, até mesmo porque nós entendemos que a palavra nos diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, isso nos dá um sentido de tempo, não é para toda a vida a nossa luta, ela é passageira e vamos passar com alegria mesmo nas dificuldades. Mesmo que o nosso interior esteja sofrendo, mas o nosso interior esteja alegre no Senhor, esteja com a viva esperança, já enxergando a vitória lá na frente. As barreiras vão se romper, as muralhas vão cair e nós vamos vencer mais uma vez. E nós vencemos por fé em Cristo Jesus. Assim é a orientação, porque a alegria, ela atrai a bênção, mas a murmuração atrai as derrotas, atrai aí a maldição. Então vamos largar as murmurações de lado, vamos deixar essas coisas de banda, vamos aprender com a palavra de Deus e nos momentos difíceis vamos nos alegrar ainda, o nosso interior esteja alegre, o nosso coração esteja em paz com Deus, tirando lições de todas as situações. Glória a Deus.
E assim, as 3 virtudes mencionadas por Paulo, fé, amor e a esperança, e seja parte de nossas vidas, que nós temos fé, que nós vamos amar e que nós vamos ter esperança na vinda de Cristo, esperança, né, que as vitórias vão chegar, né, que elas seguirão as nossas vidas, esperança que tudo, né, está no controle de Deus. A nossa conclusão nos diz o seguinte: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalonicenses. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos Tessalonicenses. Assim, o ensino de Cristo à igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Devemos amá-la de todo o nosso ser, amarmos uns aos outros, amar a igreja invisível, a igreja mundial, a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, fique com esta palavra, esta lição, que tem muito a nos ensinar, né? E nós ficamos aqui, né? Vamos chegarmos, se Deus assim nos permitir, a próxima lição, que vai nos tratar do zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E encontramos novamente nessa próxima lição. Fica na paz do Senhor.